Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estrutura de repetição while. Então, a gente já falou sobre estruturas de repetição, né? A gente falou sobre a estrutura for e a gente também já tinha visto a repetição da própria função void loop dentro do Arduino. Mas hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição while, que é uma estrutura de repetição um pouquinho diferente, que tem as suas características. Bem, para a gente relembrar então, o que são os loops ou os laços, né? Os loops ou laços, né, eles são os trechos de código que devem repetir uma instrução ou um conjunto dessas instruções de acordo com uma condição. Então, a gente vai ter uma certa condição que vai fazer com que essas instruções elas sejam repetidas. Enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai ficar repetindo essas instruções. O void loop que a gente usa no Arduino é um tipo de loop conhecido como loop infinito. O que isso significa? Ele vai repetir de forma indefinida as suas instruções, né, as instruções que estão dentro dele, já que a condição que foi imposta a ele, né, ela vai estar sempre definida como verdadeira, tá? Então, o void loop ele é um exemplo de uma estrutura de repetição, mas ele é uma repetição que a gente não tem controle em relação à sua realização. E por isso, em alguns momentos do programa, a gente precisa que só uma parte do código seja repetida e a gente vai precisar utilizar alguma das estruturas de repetição que existem, que o Arduino permite que a gente utilize. Entre essas estruturas de repetição, a gente vai ter então a estrutura for, que foi a estrutura que a gente já viu. Então, a estrutura for é aquela estrutura onde a gente tem um contador, ela é uma repetição que a gente fala que é repetição contada, tá? Então, a gente tem 3 parâmetros dentro da estrutura for. O início do contador, o teste do contador e ao final da estrutura a gente tem a alteração desse contador para que ele possa novamente testar e repetir enquanto esse teste for verdadeiro, fazendo assim com que a gente realize o processo um certo número de vezes. Tá? Então, ela é uma repetição que a gente fala que é repetição contada por causa disso. Então, a gente tem lá o início do contador, por exemplo, como sendo 0. Quanto o contador for menor que 2, a gente vai fazer essa instrução e cada vez a gente aumenta mais 1 no valor do contador. Então, a primeira vez ele é 0, a segunda vez ele é 1, na terceira vez que ele for passar, ele vai fazer o teste, ele já vai ser 2, e aí o teste vai ser falso e ele não repete mais. Aqui a gente não finaliza necessariamente o programa. O que a gente finaliza é a estrutura de repetição, o programa ele pode continuar. E hoje a gente vai ver essa segunda estrutura aqui, que é a estrutura while, tá? O que tem de diferença entre a estrutura while e a estrutura do while que a gente vai estar vendo mais pra frente? A estrutura while, a gente toma uma decisão e baseado nessa decisão é que a gente realiza as nossas instruções. Já a estrutura do while, a gente primeiro vai realizar a instrução e depois a gente verifica se a gente vai repetir aquela instrução ou não. Então, uma a gente primeiro testa e depois a gente realiza, né? A gente repete, e a outra primeiro a gente faz uma instrução e depois a gente testa, tá? A que a gente vai ver hoje é essa estrutura aqui, que é chamada de estrutura while. Então, a gente já viu a estrutura for, a gente vai ver agora a estrutura while, e mais para frente a gente vai ver a estrutura do while. Relembrando, então, a estrutura for, o exemplo dela, né? O loop for é um comando usado para fazer repetição um número determinado de vezes como um contador. Então, se a gente relembrar do exemplo prático, né, da vida real, a gente tinha o pintor aqui, que seria a ideia de que a gente vai pintar uma parede um certo número de demãos. Isso porque na lata de tinta vem escrita quantas demãos a gente precisa dar para a gente poder cobrir o processo. Então, a gente vai lá e a gente passa a primeira, a gente passa a segunda, a gente sabe que tem que dar 3 demãos, então quando a gente passa a terceira, a gente finaliza nosso processo de repetição, tá? Já a estrutura de loop while é um comando para fazer uma repetição se uma dada condição for verdadeira, certo? Então, a gente só vai realizar aquela repetição enquanto aquela condição for verdadeira. Então, um exemplo desse tipo de estrutura é o seguinte: o seu chefe chega e pergunta para você se você fez o relatório, tá? Se você responder para ele que você não fez, ele vai te dar uma bronca
e vai esperar mais um dia para repetir aquele mesmo processo de perguntar para você. Então ele vai lá e ele pergunta novamente: você fez o relatório? Aí se você repetir de novo que não, aí ele vai lá e ele pergunta novamente, tá? E ele vai ficar repetindo esse processo enquanto você disser que não fez, tá? Assim que você disser que fez, aí ele para de te dar bronca. Então a bronca nesse caso, ela é a instrução e ela só vem depois que você estiver perguntando se a pessoa fez o relatório e ela responder que não, tá? Então só quando aquela condição imposta, ela for verdadeira. Se a condição for falsa, logo de primeira vez, ele não vai te dar nenhuma bronca. Se ele já te pediu para fazer o relatório e ele chegou lá e perguntou: você fez o relatório? Você fala: ah, fiz, tá aqui. Ele vai falar: ah, muito obrigada. E a bronca ela não vai vir, tá? Então a repetição da bronca, e na verdade o primeiro acontecimento da bronca, ele só vai acontecer se a condição ela for verdadeira pelo menos uma vez. Então essa é a estrutura while. Então a gente vai realizar um processo de repetição, mas primeiro a gente vai verificar se uma condição é verdadeira. E a gente só vai fazer aquela repetição enquanto ela for verdadeira, inclusive a primeira vez. Então, não vai acontecer isso se essa condição ela for falsa logo de cara. Então, a gente não realiza aquele processo, tá? Então, a bronca do seu chefe, ela não vem se você tiver feito o processo dentro do prazo e ele vai te perguntar se você fez, você vai falar que sim. Então, aí não tem nenhuma bronca, tem 0 broncas. Bem, agora indo para a parte da programação mesmo, né, da estrutura while, a gente tem aqui a sintaxe dela. Então, a estrutura while, ela começa com a palavrinha, né, while, então, W-H-I-L-E. While significa enquanto, ele é realmente a tradução. Até agora a gente estava falando dos enquantos, né, a gente falou durante a estrutura if, que a gente fala lá, a palavrinha enquanto, a gente falou dentro do for, que a gente fala o enquanto, mas a palavra enquanto mesmo em inglês é while, tá? E dentro dos parênteses, a gente coloca qual que é a condição que a gente vai estar verificando. E aí a gente abre as chaves e fecha as chaves no final, e dentro dessas chaves a gente coloca todos os comandos que vão se repetir, certo? Então, a exemplo, né? Se a gente quer realizar, por exemplo, um processo lá de teste de alguma coisa. Então, a gente vai realizar um processo de repetição de algum comando, né? Onde a gente vai testar primeiro se uma variável é maior que 5. Então, a gente coloca lá o teste. Enquanto a variável A for menor do que 5, e aí a gente coloca aqui os comandos. Então, esses comandos eles vão estar se realizando ali de forma contínua, enquanto o valor dessa variável ele não mudar para um valor maior que 5, tá? Enquanto ele for menor do que 5, a gente repete esses comandos. Se logo de início a gente tem essa variável A valendo, por exemplo, 10, antes de entrar a primeira vez no while, a nossa variável A ela vale 10, ela não vai entrar dentro do while e não vai realizar aqueles comandos, tá? Ela só vai entrar no while a primeira vez e as próximas enquanto essa condição for verdadeira. Então, ó, enquanto a condição for verdadeira, os comandos são repetidos na ordem que estiverem. Então, todos os comandos eles são aqui em ordem, né? Assim como é a programação. Quando a condição torna-se falsa, o loop encerra e o programa segue. O que isso significa? Se essa condição aqui for falsa, a gente parte para o comando seguinte ao while, tá? Então, ele parte lá depois das chaves de fechamento do while. Se a condição já for falsa ao chegar no while, os comandos loop não serão executados nenhuma vez. Então, caso a gente, num primeiro momento, que foi o exemplo que eu dei aqui, a nossa variável ela já estiver valendo um valor que acaba sendo não verdadeiro na condição, nunca esses comandos serão realizados. Tá? Então, pode acontecer, no caso do while, da gente nunca realizar os comandos que estão internos a ele. Algumas observações sobre o while que são importantes a gente trazer. A primeira é que para que o loop while ele possa finalizar, em algum momento vai ser necessário que as variáveis que a gente está utilizando para a condição sejam alteradas. Porque se a gente não altera elas, então significa que a gente está sempre testando a mesma coisa, tá? Então, um exemplo que eu tinha dado era o seguinte, a gente tinha while, e aí a condição era A menor que 5.
E aí a gente fazia aqui os nossos comandos e a nossa A, agora que ela está começando. E no meio dos meus comandos, vamos supor que eu só estou mostrando alguma coisa na tela. Alguma coisa lá que eu estou mostrando, tá? O que vai acontecer? Num primeiro momento, quando a gente entrar aqui na estrutura while, a gente vai fazer o teste. A é menor que 5? 0 é menor que 5? Sim. Então, ele vai lá e ele vai mostrar isso na tela, tá? Ele vai mostrar a mensagem que está escrito lá na tela, que é o comando que está dentro do while. Quando ele finaliza o while, ele testa novamente. A é menor que 5? Sim, ainda é 0. Então, ele mostra a mensagem na tela. Ele finaliza o while e ele testa novamente. A é menor que 5? Sim, porque ela é 0. 0 é menor que 5. Ele mostra. E esse looping, ele vai ser infinito, já que a nossa variável A, ela não está sendo alterada. E ele nunca vai sair do looping pelo fato dela continuar, da condição continuar sendo verdadeira. Então, quando a gente utiliza o while, é importante que a nossa condição ela seja alterada dentro do while, porque senão a gente vai criar um loop que é infinito. E ele sendo infinito, a gente vai ter erro no nosso programa, tá? Então aqui a gente precisa que o while ele seja alterado, seja qual a alteração que a gente vai fazer nele, aí vai depender do programa, né? Então, por exemplo, recebe mais 1. Então quer dizer que a primeira vez ele é 0, e aí ele vai mostrar a mensagem uma vez e vai mudar o valor do A. Então A vai virar. E aí ele testa novamente, ainda é verdadeiro, ele vai mostrar a mensagem e vai mudar o valor do A. O A vira 2. Testa novamente, ainda é verdadeiro, e ele vai mostrar a mensagem e vai mudar o valor do A. A é 3, ele testa novamente, ainda é verdadeiro, ele vai mostrar a mensagem e vai mudar o valor do A. A é 4, testa novamente, ainda é verdadeiro, ele vai mostrar a mensagem e vai mudar o valor do A. O A agora é 5. E aí na hora que ele for testar novamente, 5. Não é mais menor que 5, a condição é falsa, então ele finaliza. Então agora sim a gente criou uma estrutura while válida. E ela realmente vai finalizar ali, tá? Aí vocês podem estar perguntando, né? Mas essa estrutura que a gente acabou de criar não é parecida com aquela estrutura lá que a gente fez do for? Porque a gente está fazendo uma espécie de contador nesse caso, né? Exato, tá? A gente tem o início da variável A, então lá em cima a gente estaria inicializando ela, por exemplo, com A recebe 0. A gente tem um teste que fica dentro da própria estrutura while de repetição, e a gente tem uma alteração que fica aqui, que eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, ó, mas ela fica aqui dentro da estrutura while, tá? É igualzinho à estrutura for. Então a gente já tinha falado isso anteriormente, é possível fazer repetições contadas usando estrutura while ou usando estrutura do while. O que vai mudar para a estrutura for é que a estrutura for ela foi feita para isso. Então ela acaba sendo muito mais correta e a gente tem menos chances de errar, já que ela pede os 3 parâmetros: início, teste e alteração do nosso contador. Na estrutura while, a gente tem que fazer tudo isso por conta. Porque o início vai ter que ficar do lado de fora, a gente vai ter que lembrar de iniciar essa variável. A gente tem o teste dele dentro da estrutura while e a gente precisa fazer a alteração de forma correta ali. Então, que está dentro mesmo das instruções do while, né? Então, acaba complicando um pouco mais, mas não é impossível. A gente pode fazer sim repetição contada utilizando o while. Mas é muito mais comum a estrutura while e a estrutura do while, né, que a gente vai ver futuramente, serem utilizadas como um teste se a pessoa quer continuar realizando aquele processo, tá? Então, vamos supor lá que a gente está... enfim, a gente está mostrando uma mensagem na tela e a gente pergunta para a pessoa se a gente quer que ela faça de novo aquilo, quer que mostre novamente a mensagem. E a pessoa é que vai dizer se sim ou se não. Então, aqui a gente não altera por conta própria, a gente muda o valor do A de acordo com a mensagem da pessoa. Então, por exemplo, a gente poderia estar pedindo, né, serial 5 para parar. A gente vai e escaneia o valor. Guarda na variável A.
Então, o que que vai acontecer, ó? Num primeiro momento, a nossa variável a é 0, tá? E aí ele vai entrar na estrutura while porque 0 é menor do que 5, então a condição é verdadeira. E aí ele vai mostrar aquela mensagem. E ele pergunta para a pessoa, digite 5 para parar. Ele pergunta se ela quer continuar, né? Então, se você quiser parar, digita o 5. A pessoa vai digitar, se ela não digitar nada que seja diferente de 5, 0, 1, 2, ele vai repetir o processo, tá? Então, aqui a gente precisaria melhorar a mensagem, né? Digite 0 para continuar ou 5 para parar. E aí a pessoa vai digitar e só quando ela digitar 5 é que a variável A vai receber o valor 5 e aí ela vai parar. Então é um processo que depende da interação com o usuário, tá? Não que seja regra a gente fazer o while sempre assim, mas é mais comum a gente utilizar ele para isso e deixar o for para as repetições que são contadas. Então, a exemplo disso, a gente pode estar utilizando a palavrinha while 1, tá? Que seria um comando onde a gente vai fazer com que fique repetindo um mesmo processo que na verdade não existe, né? Porque a gente está fazendo a condição 1 e não existe uma condição de verdade lá dentro, e aí a gente vai acabar fazendo com que o Arduino fique nessa linha de comando, né, while 1, enquanto a gente não resetar o Arduino, tá? Então, às vezes, a gente quer finalizar o programa mesmo, a gente precisa que ele faça um certo processo e depois ele finalize. Só que o Arduino ele não finaliza sozinho, ele não desliga de forma sozinha, né? A menos que a gente faça um outro sistema para isso. Então, a gente faz com que o sistema ele só pare, ele só fique ali parado, repetindo o mesmo processo, mas sem fazer mais nada. E aí, essa repetição seria justamente esse while 1, tá? Esse mesmo comando ele vai poder ser usado para travar um programa temporariamente numa linha, então a esperar uma condição, por isso a gente coloca uma condição no lugar do 1. Então a gente pode colocar uma certa condição ali e ficar esperando a pessoa fazer algum tipo de interação, né, fazer alguma alteração para que ele possa dar continuidade, tá? Então a estrutura while ela pode ser utilizada de forma como um loop infinito, mas só realmente se a gente precisar disso, né? A gente tem que tomar cuidado então para não fazer isso de forma sem querer, tá? Bem, e como que fica o fluxograma da estrutura while? É um fluxograma de estrutura de repetição comum. Então, a gente tem uma condição, tá? Essa condição, se verdadeira, vai levar a gente para os comandos. E o último dos comandos, né? Pode ter uma série de comandos aqui. E o último dos comandos é que faz a gente voltar para a condição, tá? Então, a gente vai verificar novamente. Então, vejam que a estrutura de condição while, a gente entra na condição, testa. Se a condição é verdadeira, comando, 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 e aí a gente volta novamente para a condição. Se a condição é verdadeira, novamente, comando, 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 então a gente vai ficar repetindo esses comandos enquanto essa condição for verdadeira, tá? Aí, quando essa condição aqui for falsa, a gente finaliza, tá? Ele continua o programa dali. Ele sai do while, não realiza mais esses comandos e continua. Então, vejam que se por acaso a nossa condição for falsa, num primeiro momento, ele passa reto e ele nunca vai realizar esses comandos aqui, tá? Bem, no fluxograma, todo loop é caracterizado por um retorno a um ponto anterior ao fluxograma, certo? Então, se é um loop de repetição, então a gente precisa ter um retorno em algum momento. Esse retorno, no caso do while, ele vai retornar para a condição, tá? Então, ele sempre está retornando para a nossa condição. No caso do void loop, por exemplo, ele volta para o retorno realmente do void loop. Então, se a gente colocou dentro do void loop a pegar variáveis ali, ele volta para o início do void loop, né? Porque o void loop ele é uma repetição sem condição. Vamos colocar dessa forma, porque a condição ali ela está sempre verdadeira. Então, a gente volta sempre para o começo de toda forma. No caso do while, como a gente tem que verificar essa condição, então a gente volta para ele, tá? Os comandos eles podem ser quaisquer blocos estudados, entrada e saída de dados, decisão, outros loops, qualquer coisa. Então, qualquer comando a gente pode estar colocando dentro do while, tá? Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa que algum desses comandos tenha influência sobre a condição do loop para que ele possa em algum momento parar. Senão ele vai ser uma condição infinita, se a gente quiser realmente fazer isso, ok. Mas a maior parte das vezes a gente não quer e faz isso meio que sem querer, já que a gente esquece de fazer essa alteração, tá? Então a gente precisa que os comandos
eles têm uma influência na nossa variável de teste aqui do nosso loop, da condição do loop, certo? E além disso, olhando aqui mais para baixo, ó, na estrutura do loop while, a decisão sempre entra antes dos comandos. Então, sempre a gente primeiro vai estar fazendo a decisão, a condição aqui, né? E depois é que a gente realiza os comandos. Isso quer dizer que a gente pode simplesmente vir para as condições, elas forem falsas, e aí a gente vai sair direto sem realizar esses comandos, tá? Então, condição antes dos comandos, sempre dessa forma. Para a gente entender um pouquinho melhor essa estrutura do while, né? A gente vai fazer um exemplo de um programa de senha simples. O que é esse programa de senha simples? Vamos supor lá que você quer fazer um programa, mas que você precisa verificar se a pessoa certa é que está acessando aquele programa, tá? Então, você vai fazer um programa, por exemplo, de calcular nota, uma coisa simples. Mas você não quer que qualquer um tenha acesso a esse programa. Então, você, antes dele, você vai programar antes do programa, vai fazer uma programação antes de iniciar o programa de fato, para que ele peça uma senha para a pessoa. E a pessoa vai ter que digitar a senha certa para que ela consiga acessar essa parte da programação onde a gente vai fazer conta. E a gente pode utilizar a estrutura while para isso. Por quê? Porque a estrutura while ela pode pedir uma senha, e enquanto essa senha for falsa, ela fica repetindo uma mesma instrução, que pode ser a instrução senha inválida, tente novamente, senha inválida, tente novamente, senha inválida, tente novamente, tá? Então aí a pessoa nunca vai sair ali daquele loop se ela não acertar a senha. E aí quer dizer que ela nunca vai acessar o resto do programa, tá? Então funciona muito bem como estrutura de senha. Então, como que a gente vai fazer? Ó? A gente tem o void setup, e aí a gente tem aqui a parte da configuração da serial begin, né? E aqui ele colocou também junto uma configuração da senha, para que a gente possa já ter ela salva, para que na hora que a gente for testar, ela teste essa senha de acordo, tá? E aí a gente vai pedir para a pessoa digitar uma senha, e a gente verifica essa senha. Se a senha que a pessoa digitou for diferente da senha falsa, então enquanto a senha for diferente da senha salva, foi a senha que a gente escolheu lá, que nesse caso é 1, 2, 3, 4, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a mensagem senha inválida, tente novamente. E aí ele vai pedir a senha. E aí ele vai novamente testar essa senha, porque a gente entrou num loop agora, tá? Ele finaliza aqui a estrutura while e a gente entrou num loop. Então, ele vai novamente testar se a senha que a pessoa digitou é diferente da senha salva. Se isso for verdade, né, sendo diferente da senha que a gente salvou, ele vai lá e coloca senha inválida, tente novamente. E pede novamente a senha. A pessoa digita uma nova senha e ele testa novamente. Enquanto a pessoa digitar a senha errada, ele vai ficar repetindo esse processo de pedir senha, tá? Aí vamos supor que aí ele foi lá, mostrou a mensagem senha inválida, tente novamente e pediu para a pessoa digitar uma senha. Aí a pessoa foi lá e digitou a senha dela, né, agora de forma correta. Então ele vai vir aqui e vai fazer o teste. Senha é diferente de senha? Não vai ser mais diferente. Então, não sendo diferente, ele vai mostrar você digitou a senha correta e aqui a gente pode dar continuidade ao programa, por exemplo, fazer aquele cálculo lá que a gente falou. Então, o importante aqui nesse programa é o quê? A gente tem uma variável, que na verdade é uma variável constante, né? Que é a nossa senha salva. Onde a gente vai guardar esse valor lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Tá? É uma variável do tipo inteira, então ele está guardando esses 4 dígitos como se fosse um número só. Então, não é 1, 2, 3, 4, né? É 1234. Essa seria a senha, porque ele está guardando como um tipo inteiro. E ele pede para a pessoa digitar uma senha e guarda nessa variável chamada senha. Aí, vamos por lá que a pessoa digitou 0000. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai comparar. Senha é diferente de senha salva? Se sim, ele mostra na tela senha inválida, tente novamente e pede uma nova senha. E aí a pessoa vai digitar. E vamos dizer que a pessoa digitou agora 4, 3.
Aí ele vai vir aqui e vai fazer o teste novamente. Senha é diferente de senha salva? Sim, é diferente. Então, senha inválida, tente novamente. E aí ele pede uma nova senha. Aí agora vamos supor que a pessoa lembrou a senha e foi lá e digitou 3, 4. Então, ele vai testar novamente. Senha é diferente de senha salva? Não é mais, tá? Como não é mais diferente, ele entra no não, mostra a mensagem que você digitou a senha correta e dá acesso ao resto do programa, que pode ter uma infinidade de coisas ali, tá? Então, esse daqui é o programinha, né? O fluxograma do programa para a gente fazer uma senha simples. Então, agora a gente vai fazer esse exemplo no Arduino. Então, faça um programa para Arduino para solicitar uma senha simples e repetir até que a senha correta seja informada. Então, é como se a gente estivesse fazendo só o início do programa completo, né, de dar acesso para uma pessoa a um outro programa a partir de uma senha. A gente vai fazer só a parte inicial dele mesmo, que é solicitar a senha e falar que a senha está incorreta e pedir uma nova senha até que a pessoa digite essa senha de forma correta. Bem, então agora com a ideia do Arduino aberta e com o SimuliDE, a gente vai então começar escrevendo o nosso programa. Para começar, a gente sempre começa pela inclusão de bibliotecas, né? Então a gente vai fazer o hashtag include. E a biblioteca que a gente vai incluir nesse caso é a Arduino STL, porque a gente vai precisar utilizar o scanf, né? Então, arduino stl.h. Bem, feita a inclusão de bibliotecas, a gente vai fazer a declaração de variáveis. Então, as variáveis que a gente vai utilizar é a variável senha, que a gente vai pedir para a pessoa digitar, e a gente vai criar uma outra variável que é a senha salva, que vai ser aquela senha padrão que a gente vai testar, né? Elas são do tipo inteiras, então int, senha, e a gente vai utilizar também essa senha salva, que a gente já vai dar um valor para ela, tá? Então, igual 1, 2, 3, 4. Assim, a gente utiliza já o valor dessa senha, né? Como sendo a senha 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai, então, agora, dentro do void setup, a gente vai pedir para... A gente vai primeiro fazer a configuração da serial e depois a gente vai pedir para a pessoa digitar a senha, tá? A gente vai fazer direto aqui no void setup, para que a gente não fique repetindo o processo. Vai ser uma vez só que que a gente vai pedir a senha, em teoria, né? Porque ele, na verdade, vai ficar repetindo dentro da estrutura while, se tudo der certo, tá? E aí a gente vai repetir o processo de ficar pedindo a senha se a pessoa digitar ela errada, mas a repetição do void loop ela não vai ocorrer. Então, a gente vai deixar tudo dentro do void setup. Então, começamos configurando aqui serial.begin 9600 para configuração da serial com a taxa de 9600. Agora a gente vai então escrever o programa pedindo para a pessoa digitar a senha, tá? Serial.print e eu vou colocar digite a senha para ter acesso. Aí eu vou colocar 2 pontos e vou deixar um espaço. Por que eu coloquei aqui serial.print, não serial.println? Eu vou estar mostrando a senha na sequência aqui do texto. Então, vou falar, digite a senha para ter acesso, 2 pontos, e aí a pessoa vai digitar a senha e eu vou mostrar. Porque aí vai ficar mais fácil dela saber a senha que ela colocou e que está errada, né? Ou que está certa. Então, a gente vai colocar aqui scanf. Vamos ler essa senha que foi digitada, então ela é do tipo inteira, então porcentagem i, e a gente vai guardar ela dentro da variável senha, tá? Então, ao símbolo de comercial e senha, para poder guardar essa variável. Agora que a gente fez a leitura dela e guardou, a gente vai utilizar o while para poder a gente digitar se que a senha está certa ou que a senha está errada, né? Só que antes disso eu vou mostrar na tela a senha que a pessoa digitou. Então, eu vou colocar aqui serial.print e senha. Só que agora eu vou colocar println,
tá? Porque aí depois no próximo ele vai ir para a próxima linha para poder mostrar que a senha está inválida e tente novamente. Então agora while, e aí eu vou colocar aqui, enquanto, certo? É a estrutura while, enquanto a nossa senha for diferente, o símbolo de diferente é o exclamação igual. Então, enquanto a nossa variável senha for diferente da senha salva, a gente vai realizar o processo de falar que a senha está incorreta, tá? Então, serial.print ln. Senha incorreta. Aí vou colocar um /n para poder ficar na outra linha, tá? Tente novamente. Ou tente ao invés de tente, né? Vamos colocar digite novamente. Digite a senha novamente. Aí 2 pontos, espaço e vamos pedir para a pessoa digitar a senha e vamos pegar essa senha, tá? Então, scanf. Essa senha, ela vai ser salva na mesma variável senha, tá? Porque é ela que a gente está testando. Então, é porcentagem i, porque ela é do tipo inteira. E ela vai ser salva lá no endereço que é senha, a variável senha. Vou mostrar essa senha na tela, tá? Só para poder ficar. Então, aqui não vai ser serial.print ln, vai ser serial.print. E serial.print ln. Senha para a pessoa ter a senha na tela e saber qual senha que ela digitou. Isso só para a pessoa poder ver qual a senha que ela digitou, tá? Num sentido normal, não apareceria isso. Então, serial.begin 9600, digite a senha para ter acesso, aí a pessoa vai digitar a senha, a gente vai ler ela, que é do tipo inteira, e vai guardar na variável senha. Aí a gente manda a mensagem senha para que fique aqui do ladinho, né, a continuação do texto. Então, digite a senha para ter acesso e vai aparecer a senha da pessoa. Enquanto essa senha for diferente da senha salva, então essa senha que a gente acabou de pegar for diferente dessa senha aqui que a gente salvou, que é 1, 2, 3, 4, a gente vai mostrar na tela senha incorreta, digite a senha novamente. E aí a pessoa vai colocar a senha. Eu vou colocar aqui mais um /n para poder ficar na outra linha ainda. E aí a pessoa vai digitar a senha novamente. A gente vai guardar novamente na mesma variável, vai mostrar para ela na tela, e aí quando termina esse while, ele volta e testa novamente. Se essa senha digitada ainda for diferente da senha salva, ele vai novamente entrar aqui, tá? E vai fazer todo o processo de pedir uma nova senha, pegar a nova senha. E ele vai ficar fazendo isso, até que a pessoa digite a senha certa. Quando a pessoa digitar a senha certa, então a gente sai do while, e aí a gente mostra uma mensagem para ela, tá? Então, serial.print ln. Senha correta. Eu vou colocar um /t para ele dar um tab. Acesso liberado. Prontinho. E aí a gente finaliza o nosso programa, tá? Como ele é só para acessar uma única vez, então a gente colocou ele dentro do void setup, mas também daria super certo dentro do void loop, só que ele ia repetir o processo de pedir a senha depois que terminasse todo o processo, tá? Então, agora a gente vai verificar, né, compilar o nosso programa, já está salvo aqui como aula 17. Lembrando que a compilação é para que a gente possa converter esse código, né, em código de máquina. Durante essa conversão, ele está verificando se o que a gente escreveu é correto para que ele possa fazer a conversão de forma correta, tá? Então, os códigos aqui, se tiver algum código errado, alguma variável aqui no meio que a gente escreveu incorreta, ele vai dar erro aqui pra gente, a gente vai saber o que errou e arrumar. E o teste de lógica a gente testa aqui no SimuliDE. Para a gente testar aqui, então, a gente vai começar adicionando já o nosso Arduino, ó. Que a gente usa o Arduino Uno. Vamos adicionar ele aqui, tá?
Então, esse Arduino aqui é o que a gente vai usar para poder fazer a nossa simulação. A gente vai simular utilizando comunicação serial, né? Já que a gente vai utilizar o monitor serial aqui da ideia do Arduino. Para isso, a gente precisa que os dois estejam comunicando, né? De forma simulada também, porque a gente não tem como ligar uma coisa que é um simulador realmente numa porta serial. E aí, por isso, a gente tem aquele programa com 0com. E ele criou as duas portas lógicas, as duas portas seriais, né? A com 5 e aqui eu vou configurar como com 7. Então, com o botão direito, eu vou vir aqui em abrir porta serial, puxar ele mais para baixo, vou vir em propriedades dentro dessa porta serial e vou mudar aqui o nome dela para com 7. Sempre verificando se a taxa está certa, tá? Então tá certinha. E no de vocês, não pode esquecer que vocês têm que verificar qual foi o parzinho de porta-com que foi criado pelo programa com 0com. Agora a gente vai vir aqui em Sketch e exportar binário compilado para a gente poder exportar o arquivo que a gente vai subir para esse Arduino de simulador aqui, tá? Se fosse a placa de Arduino mesmo que a gente tivesse ligada aqui, a gente ia ligar ela no computador, né? E aí a gente iria apertar o botão de carregar, que é a mesma coisa. Ele vai salvar o arquivo, só que agora dentro do Arduino. Aqui ele salvou no nosso computador. A gente vai clicar aqui com o botão direito na placa Arduino e vamos em carregar firmware. Ele vai abrir aqui para a gente poder escolher o arquivo. Aqui eu vou voltar então na pasta anterior, porque ele está salvo como aula 17. E aí eu seleciono esse arquivo aqui, que é o aula17.ino.standard.x, que é o arquivo do binário compilado, tá? Salvo aqui, a gente vai fazer a comunicação serial e vamos abrir o monitor serial aqui para verificar, tá? Vou diminuir um pouco ele para ficar olhando o Arduino e ele ao mesmo tempo. E agora a gente vai iniciar o nosso processo. Então, ó, digite a senha para ter acesso. Vou digitar uma senha qualquer aqui. 8912. Senha incorreta. Digite a senha novamente. 2458. 2458, senha incorreta. Digite a senha novamente. 0000. 0. Senha incorreta. Digite a senha novamente. 1059. Senha incorreta, digite a senha novamente. Então, ele vai ficar repetindo esse processo de senha incorreta, digite a senha novamente, até que a senha seja correta, que foi a senha que a gente salvou, que é 1234. Então, 1234, senha correta, acesso liberado, tá? Então, esse é o programinha para a gente poder fazer o acesso de uma pessoa, permitir o acesso de uma pessoa através de uma senha, utilizando a estrutura while, certo? Uma estrutura de repetição, então, onde a gente repete que a senha está errada e pede novamente uma senha até que a senha seja a correta, tá? Então, enquanto ela for diferente da senha que a gente salvou, a gente vai ficar repetindo esse processo. E é isso que a gente escreve aqui no programa, ó. Enquanto a senha que a pessoa digitou for diferente da senha que a gente salvou, ele vai mostrar a senha incorreta e vai pedir uma nova senha. Bem, então voltando aqui agora para os nossos exemplos, né? A gente vai fazer um outro exemplo agora, onde ele diz o seguinte: faça um fluxograma e um programa para Arduino que envie a frase Olá Mundo enquanto o usuário digitar S para a pergunta do programa. Então, o que significa isso? O programa ele vai estar mandando frase, tá? A frase Olá Mundo. Então, ele vai mandar Olá Mundo, Olá Mundo, Olá Mundo, só que ele só vai mandar a frase enquanto a pessoa digitar S. Então, a gente vai perguntar para a pessoa, deseja continuar? Se a pessoa digitar sim, aí a gente vai mandar S de novo. Aí a gente continua, deseja continuar? Sim, então a gente continua de novo, tá? Então, a gente vai ficar repetindo esse processo aí. Então, vamos fazer o fluxograma para esse programa. A gente vai começar pelo nosso void setup, né? E vamos colocar o nosso programa dentro dele, tá? Já que a repetição ela vai ser justamente continuar nesse processo, tá? Então, void setup. E aí a gente vai ter
começar sempre pela configuração da serial, né? Então, serial.begin. $9.600. Bem, após a configuração da serial, a gente vai fazer a solicitação, né, se a pessoa, na verdade a gente não vai solicitar, a gente vai primeiro fazer uma mensagem para ela, né, pedir para ela digitar S para continuar ou qualquer outra letra para finalizar, tá? Porque aí a gente vai estar pedindo para a pessoa digitar esse valor e a gente vai pegar esse valor, certo? Então a gente precisa desse valor para poder tá fazendo o processo. Então eu vou digitar aqui esse valor como sendo a opção da pessoa, tá? Se ela quer ou não continuar. Então esse é o dado que a gente vai estar recebendo pelo usuário, né? Pela porta serial, no caso, né? Pela serial, a gente vai estar recebendo essa informação, essa opção, tá? Uma variável, a gente vai guardar dentro da variável opção o que a pessoa digitar lá. E essa variável opção é que a gente vai testar dentro do nosso while, tá? Então, aí dentro do nosso while, a gente vai ter o teste. Se o OP é igual a S. E se for S, a gente continua, ou seja, a gente mostra uma mensagem de olá mundo, e aí a gente verifica se a pessoa quer continuar ou não. Então, essa é uma estrutura de condição, caso verdadeiro, né? Vou colocar aqui para baixo o verdadeiro nesse caso, que vai ficar mais fácil. Caso verdadeiro, a gente vai então mostrar na tela a mensagem olá mundo. E a gente vai perguntar para a pessoa se ela quer continuar ou não e guardar essa pergunta, né, a resposta dessa pergunta, dentro da nossa variável OP novamente. Então, a gente recebe novamente esta variável OP. E aí, a gente terminou o nosso processo. Ele vai agora na repetição, tá? Então, a gente volta para repetir a partir do momento que ele faz a pergunta novamente, tá? Faz o teste. Então, a gente recebeu o OP e aí a gente testa. O OP é igual a S? Se for igual, a gente mostra de novo o lá mundo. E aí a gente pede novamente o OP, recebe novamente o OP. Se for S, a gente novamente mostra a mensagem olá mundo e pergunta se a pessoa quer continuar e recebe esse OP e testa novamente o OP. E se for falso? E se agora o OP ele for diferente de S, né? Ele não for mais igual a S. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai sair do programa, tá? E para sair desse programa, a gente vai só mandar uma mensagem de programa finalizado. Só para não ficar sem nada mesmo, já que a gente está na estrutura void setup, se a gente finalizar direto, ele vai realmente finalizar, tá? Já que não vai ter nada no void loop, a gente vai deixar o void loop vazio. Ele vai ficar ali aberto, o Arduino rodando, mas não vai acontecer mais nada de comunicação. E aqui a gente então finaliza, tá? Quando for falso, a gente chega no fim. Então, olha lá. A gente iniciou o void setup, fez a configuração da serial e pediu para a pessoa digitar qual era a opção dela, continuar ou não. Se essa opção for não, a gente já finaliza o programa, mostra o programa finalizado e fim, tá? Se a pessoa digitar S, né, de sim, continuar, aí a gente vai continuar mostrando a mensagem olá mundo, tá? Essa condição vai ser verdadeira. A gente vai mostrar olá mundo e aí a gente vai pedir para ela perguntar de novo se ela quer continuar ou não. E a gente vai ficar fazendo esse processo de mostrar o olá mundo até que a pessoa digite algo que seja diferente do S e aí a gente vai para finalizar,
tá? Então, olha só que parte importante que a gente tem na hora de fazer o fluxograma dessas estruturas de repetição. A gente precisa ter que, lembra, para não criar uma repetição que seja infinita, a gente precisa que a nossa variável que a gente está verificando, ela em algum momento seja alterada durante o programa. Então, essa alteração vai acontecer ou por pegar novamente essa variável, ou uma alteração que vai acontecer dentro de uma caixa, onde essa variável recebe outra coisa. Então, por exemplo, o OP recebe alguma outra coisa aqui. Então, uma dessas duas estruturas precisa ter para que a gente não faça uma repetição que seja infinita. E outra coisa importante é a gente saber que tipo de repetição que a gente vai usar. Pelo fluxograma que a gente montou, a mensagem Olá Mundo só vai ser mostrada depois que a gente fizer um primeiro teste. Então, quer dizer que a gente vai utilizar a estrutura while para isso, já que a gente vai primeiro testar e depois mostrar o Olá Mundo, e aí a gente pega esse valor e testa novamente, tá? Esse valor ele precisa existir inicialmente para que a gente possa testar ele também. Isso é importante a gente saber. E caso esse OP ele seja falso num primeiro momento, ele nunca vai entrar nessa estrutura e vai direto para programa finalizado, tá certo? Então, aqui na ideia do Arduino, a gente vai começar pela inclusão de biblioteca, sempre a primeira coisa que a gente faz. Então, a gente vai vir em Sketch, incluir biblioteca e vamos selecionar a biblioteca aqui, Arduino STL. Por que a gente precisa da biblioteca Arduino STL? Porque a gente vai pedir para a pessoa digitar uma opção. E ao pedir para a pessoa digitar essa opção, a gente precisa pegar ela, né? Pegar o que a pessoa digitou e guardar. E a gente vai usar a função scanf para isso, tá? Agora, a gente vai declarar a variável. A variável que a gente vai precisar declarar é a variável onde a gente vai pedir para a pessoa digitar e vai guardar o valor S. Então, ela é uma variável do tipo char, porque como a gente vai guardar o S, é uma letra, ela precisa ser uma variável do tipo char, tá? Então, é char e a gente vai chamar ela de OP. A gente não precisa necessariamente inicializar essa variável, mas sempre que a gente utiliza conTest, a gente tem o costume de inicializar ela. O teste que eu digo é repetição, tá? Usar a variável no teste da repetição, a gente costuma inicializar ela para garantir que a gente vai ter algum dado ali dentro que seja condizente com o que a gente está fazendo, com o programa que a gente está fazendo. Porque se tiver vazio e de repente ela pular direto para o teste, acontecer alguma coisa que ela pula direto para o teste, ele vai ser verdadeiro, tá? E vai entrar dentro da repetição. Então, eu vou dizer que essa variável OP, ela vai começar com o valor S. Só para garantir que ela vai começar com o valor que a gente iria iniciar caso ela fosse entrar dentro da repetição, tá? Agora, dentro do void setup, a gente vai escrever nosso programa, começando sempre pela configuração da serial. Então, serial.begin 9600. Bem, feita a configuração da serial, a gente começa o nosso programa perguntando para a pessoa se ela quer continuar ou não. Então, a gente já começa logo perguntando. Então, serial.print ln, e aí eu vou perguntar para a pessoa, né? Digite S para continuar ou outra letra para terminar. Bem, agora a gente vai então lá no teste do while, tá? Então, enquanto while, aí a gente vai fazer aqui a nossa instrução, né? Enquanto a nossa variável OP, eu esqueci de pegar o OP, é importante, comecei aqui o while sem pegar o valor, né? Então, eu vou colocar aqui o scanf, abre aspas duplas, porcentagem e não, porcentagem C. Só que como a gente está utilizando porcentagem C, é importante a gente não esquecer disso. Quando a gente usa o porcentagem C no scanf, né, o tipo char, a gente precisa ter um espaço entre as aspas duplas e o porcentagem, tá? Para ele poder funcionar corretamente. Depois, então, do fechar aspas duplas, a gente põe a vírgula, o símbolo de comercial, que é o símbolo de endereçamento, e vamos guardar essa variável, então, essa letra lida, na variável OP, tá? Agora sim a gente pode testar o OP. Então, enquanto o OP for igual a S, a gente vai repetir o processo. Que processo é esse?
mostrar a mensagem olá mundo e perguntar de novo se a pessoa quer continuar, tá? Então, vamos lá mostrar a mensagem. Serial.print ln olá mundo. Fecha aspas duplas, fecha parênteses e ponto e vírgula. E agora a gente pergunta para a pessoa se ela quer continuar, certo? É a mesma pergunta que a primeira. Então, serial.print ln. E aí a gente vai lá e a gente coloca digite S para continuar ou outra letra para terminar. E a gente vai pegar isso que a pessoa digitou, então scanf, porcentagem porcentagem C, de novo eu errei, ó. E aí, entre as aspas duplas e o porcentagem tem que ter o espaço quando a gente trabalha com porcentagem C. Vírgula, o símbolo de comercial e aonde a gente vai guardar essa variável, que é em OP, tá? E o ponto e vírgula. Agora a gente finalizou a nossa estrutura while, porque a gente precisava mostrar uma mensagem, perguntar se a pessoa quer continuar, guardar a resposta dela na variável OP, e é isso, porque o resto é a própria estrutura que vai fazer, que é repetir. Então, quando a gente guardar essa variável aqui OP, ele vai novamente lá em cima, ó, verificar se o OP é igual a S, e aí ele mostra o olá mundo, digite S para continuar, e de novo ele faz, tá? Fora do nosso while, eu vou escrever uma mensagem só para finalizar, tá? Indicando que a gente finalizou o programa. Então, serial.print ln programa finalizado. Porque aí quando a pessoa digitar qualquer coisa que seja diferente do S, ele vai finalizar o programa, tá? Ele vai, na verdade, sair da estrutura while, né? Aqui a condição não vai ser mais verdadeira. Ele vai sair da estrutura while e aí ele vai mostrar a mensagem programa finalizado para a pessoa entender que então ela finalizou o programa a partir da escolha dela mesma, tá? Então, agora a gente vai compilar esse programa para a gente verificar se está tudo certo. Enquanto isso aqui, eu vou verificar só se a gente tá também com as informações certas, né, ó. Porta com aqui 5, aqui no meu Arduino, porta com 7. Vamos abrir a comunicação entre os dois, ó, o programa já está compilado, então vamos em exportar binário compilado. E agora a gente vai, depois que o binário terminar de compilar e exportar, a gente vai então subir aqui para o Arduino, tá? Para a gente poder fazer o teste. E aí a gente vai verificar se ele deu certo a parte da lógica, né? Que a parte do texto já sabe que deu certo porque ele compilou. Então, ó, terminou aqui, eu vou recarregar firmware. Já estava carregado a aula 17, eu só estou recarregando porque eu salvei por cima. Agora a gente abre a comunicação serial aqui, né, o monitor serial, e vamos iniciar. Digite S para continuar ou outra letra para terminar. Então, vou digitar S, tá? Olá, mundo, digite S para continuar, outra letra para terminar. S. Olá, mundo, digite S para continuar, outra letra para terminar. E ó, enquanto eu digitar S, ele vai continuar o processo. Agora eu vou digitar outra letra, M. Programa finalizado. E acabou, tá? Nosso programa acabou, não adianta eu digitar mais nada, mesmo se eu voltar a digitar S, nada acontece. Tem um detalhe só nesse programa, tá? Que é o quê? Se por acaso eu digitar o S minúsculo, ele vai dar programa finalizado, certo? Como que a gente conserta isso? A gente já viu que a gente pode fazer uma estrutura de OU, né? Então, se o OP for igual a S maiúsculo ou se ele for igual a S minúsculo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente pode utilizar a estrutura OU, a estrutura E, todas elas a gente pode utilizar dentro da estrutura while também, tá? Dentro da condição da estrutura while. Então, se o OP for igual a S, ou então, se o OP for igual ao outro S, que é o S minúsculo, aí ele vai fazer, então, tanto para o S maiúsculo quanto para o S minúsculo. Vamos compilar.
exportar o binário e fazer o teste do nosso programa, ver se ele está funcionando direitinho. Então, a estrutura OU, a estrutura E, que são funções lógicas, elas podem ser utilizadas também dentro do teste que está na estrutura while, tá? Prontinho, agora vou recarregar firmware, certo? Abrir aqui o monitor serial e iniciar. Digite S para continuar, outra letra para terminar, vou digitar o S maiúsculo, olá mundo. Agora eu vou digitar o S minúsculo, olá mundo, tudo funcionando. Esse programa, agora eu digitei G e ele finalizou, tá? Esse programa, ele parece sem sentido, né? Mas a ideia é que a gente coloque alguma função ali dentro. Então, vamos supor que a gente tá fazendo um programa de cálculo de média, tá? Então, vamos mudar ele para ele poder ficar fazendo mais sentido. Vamos dizer, então, aqui, ó. Serial.println. Programa para cálculo de média. Digite S para calcular ou outra letra para terminar. Aí ele vai continuar ali com a mesma opção OP, né? Pegar esse dado. E aí, ao invés da gente mostrar uma mensagem Olá Mundo, a gente vai e faz o cálculo de média. Digite um número. Na verdade, vamos colocar, digite dois números. E a gente vai pegar esses dois números, tá? No caso, eu vou precisar declará-los ali em cima, as duas variáveis que a gente vai usar são do tipo int. E eu vou digitar como sendo N1 e N2, tá? São os dois números aí. N1 e N2. Então, digite dois números, a gente vai ler esses dois números. Então, scanf, eles são do tipo inteiro, então porcentagem i, vírgula, o símbolo de E comercial e N1. E o outro também, que eu vou pegar, que eu pedi para a pessoa digitar os dois, né? Porcentagem i, vírgula, o símbolo de E comercial e o N2. Agora eu vou fazer o cálculo da média e mostrar na tela para a pessoa, tá? Então eu vou mostrar lá a mensagem serial.print a média dois pontos, e vou mostrar o resultado da média. Lembrando, eu posso fazer a conta direto, tá? Na estrutura do serial.println. Mas se eu quiser fazer fora, eu também posso. Nesse caso aqui, eu vou fazer fora, tá? Então, eu vou adicionar uma nova variável que vou chamar de m, de média, tá? Que vai ser do tipo float, para poder ter decimal. Então, eu vou calcular como sendo m de média recebe o float n1 mais o float n2 e tudo dividido por 2, tá? Por isso que eu coloquei aqui um outro parênteses, porque eu primeiro vou fazer a soma dos float n1 e n2 e depois eu divido eles por 2, certo? Agora eu vou mostrar na tela serial.println e mostro o resultado. Então, vou mostrar m. E eu vou adicionar só mais um. Na verdade, não vou adicionar nada. Eu vou deixar assim e vou colocar um /n aqui antes dessa mensagem. Digite S para continuar, outra letra para parar. Então, /n. Eu vou colocar assim, digite S para calcular novamente. Ou outra letra para terminar. E aí a pessoa vai digitar e ele vai ver se vai continuar ou não, tá? Vamos ver se deu certo esse programa. Então, vejam que assim, a ideia do while, né, que nem no exemplo anterior, a gente usou o while como senha, mas a ideia não é fazer um programa usando o while como senha sem motivo algum. É que exista um programa depois daquilo, que a pessoa só vai ter acesso se ela tiver digitado a senha. A mesma coisa aqui. Qualquer coisa pode ser feita aqui no meio, né? Essa estrutura dele pedir para perguntar se a pessoa quer continuar ou não pode ser usado em qualquer estrutura, tá? E no caso aqui a gente primeiro tinha feito mostrando uma frase Olá Mundo e agora a gente fez fazendo um cálculo de média.
Então, a pessoa digita 2 números e a gente calcula a média entre esses dois. Se a pessoa quiser continuar, fazer novamente a conta, a gente pergunta e ela refaz. Se não, se ela não quiser mais, aí a gente finaliza, tá? Então, agora, ó, tá exportado. Vamos recarregar firmware. E abrir o monitor serial e fazer o teste. Ó. Programa para cálculo de média. Digite S para calcular ou outra letra para terminar. Vou digitar S, quero calcular. Digite 2 números. Vou digitar 9 e 7. A média é 8. Digite S para calcular novamente, outra letra para terminar. Vou digitar S, quero calcular de novo. 2 números. 10 e 6. A média é 8. Digite S para calcular novamente ou outra letra para terminar. Vou digitar S, quero calcular de novo. Então, agora eu vou digitar 5 e 6. A média é 5,5. Digite S para calcular novamente ou outra letra para terminar. Ah, cansei de calcular a média. Terminei. Programa finalizado, tá? Aqui, ó, a mensagem tá inteira, é que ele cortou aqui porque tava curto, né? Digite S para calcular novamente ou outra letra para terminar, tá certo? Então, esse é o programinha para a gente poder perguntar para a pessoa se ela quer continuar realizando um processo ou se ela quer parar, utilizando a estrutura de repetição while. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a estrutura de repetição while. Muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima aula.